Vamos ler não só o capítulo 4, mas o capítulo 3, versículo 10, para nos permitir o entendimento melhor do capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 10 do capítulo 3 até o final do texto. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Até aí. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus bondoso e cheio de compaixão, fala ao nosso coração, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos instrua nessa noite, nos dê entendimento da Tua palavra, nosso coração. Senhor, que nada, nenhuma preocupação nos atrapalhe nessa noite, para que de maneira nítida, de maneira clara, venhamos entender a Tua voz, venhamos discernir o que o Senhor quer para as nossas vidas. Pedimos isso, ó Deus, porque desejosos estamos de aprender mais de Ti. É isso que nós pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pois bem, capítulo 4 de Jonas nos traz aqui uma lição de compaixão. Nessa semana eu refletia bastante a respeito de uma frase publicada numa rede social por um amigo pastor, e ele dizia o seguinte na frase: a dificuldade que Jonas tinha com os ninivitas, eu tenho com os muçulmanos. Pensando nisso e pensando também nas notícias que nós temos assistido nesses últimos dias a respeito do chamado Estado Islâmico, que tem espalhado aí terror pela região da Síria, do Iraque, e pretendem até chegar à Turquia, eu começo a entender um pouquinho da dificuldade deste meu amigo pastor com os muçulmanos. Realmente nós não temos como aceitar o desrespeito e a perseguição de alguns muçulmanos. Também não podemos admitir a prática desses terroristas do chamado Estado Islâmico. O que eles fazem
se aproxima do que os ninivitas faziam na época de Jonas. O terror que eles espalham é muito similar ao terror que os assírios espalhavam na época de Jonas. Talvez isso nos ajude a entender um pouco mais o livro de Jonas, a entender um pouco da ira de Jonas e também da insatisfação desse meu amigo. A maldade dos ninivitas era algo assustador, assim como é também a maldade desse chamado Estado Islâmico. Mas o que nos chama a atenção aqui é que Deus vai agir bem diferente do profeta. Ele vai nos dar uma lição de compaixão. Ao invés de destruir os ninivitas, Deus vai demonstrar compaixão. Compaixão é, inclusive, a palavra que melhor resume todo o livro de Jonas. Compaixão. Essa é a palavra, essa é a lição. E a primeira coisa que a gente observa neste capítulo 4 é exatamente a falta de compaixão de Jonas. Como isso faltava em Jonas? Veja o verso 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Com isso, o quê? Por isso nós lemos o verso 10, imediatamente anterior. Deus demonstrou compaixão para com os moradores de Nínive. À medida que o anúncio foi pronunciado rapidamente, é verdade, por Jonas ali, em apenas um dia e não em 40, eles, no mesmo dia, se arrependeram, se converteram e Deus demonstrou compaixão para com eles. E ao fazer isso, isso deixou Jonas profundamente irritado. É isso que diz o primeiro versículo, profundamente descontente, e ele enfureceu-se. Mas o que era tão terrível assim para Jonas? A frase do último versículo do capítulo 3 nos esclareceu. A compaixão de Deus para com os habitantes de Nínive era algo que não passava na garganta de Jonas. Jonas preferia até morrer do que ver Deus demonstrando graça, salvando um povo tão malvado assim. Jonas não aceitava. Como Deus poderia perdoar tão prontamente um povo tão mau? Para Jonas, era excesso de graça, era excesso de bondade da parte de Deus. E por isso Jonas ficou irado. Jonas era um homem bastante passional. Poderia não ter muita compaixão, mas Jonas tinha paixão. E veja que isso acontece com muita frequência nos homens mais jovens. Os homens mais jovens têm mais paixão do que compaixão. Veja, por exemplo, Tiago e João, discípulos de Jesus, quando eles eram mais jovens, como é que eles eram conhecidos mesmo? Tiago e João eram chamados de filhos do trovão, não é? Eles estavam a ponto de orar pedindo para que Deus mandasse fogo para consumir ali alguns homens que não aceitaram, samaritanos que não aceitaram, rejeitaram Jesus. E Jesus disse, não é para isso que eu vim. Mas esses mesmos homens, como é que você vai identificá-los depois, quando mais maduros? Bem diferente. João, por exemplo, como é que nós vamos perceber João nas suas 3 cartas? João é reconhecido como o apóstolo do amor. Inclusive, quando escreve a alguns irmãos rebeldes, ele os chama como? Filhinhos. Filhinhos. Por que esse equilíbrio de João? Por que essa mudança de João? É a maturidade. A maturidade traz equilíbrio. Normalmente, aos 20 anos, nós somos incendiários. Queremos botar fogo em tudo. Mas quando chegamos aos 40, nos transformamos em bombeiros. Essa é a grande realidade. Por isso, falo aqui agora especialmente aos jovens, tomem cuidado com o zelo excessivo que tende a desconsiderar o sentimento das pessoas. O nosso zelo, ele precisa passar pelo crivo da palavra, para que não nos tornemos insensíveis. Toda doutrina
visa nos conduzir à santidade. Caso a sua doutrina o tenha tornado insensível às pessoas, então provavelmente você não entendeu direito a doutrina. A doutrina deve nos conduzir à sensibilidade. Por isso, seja muito cuidadoso ao justificar a sua, de certa forma, indignação correta, indignação santa. Porque o conhecimento correto nos leva ao amor. E tome muito cuidado também ao justificar, talvez, a sua impaciência como zelo pela verdade. Isso vale também para os demais, não só para os jovens. Porque todo o ensino, toda a verdade passa pelo amor. Inclusive, a paciência é fruto do amor, conforme descrito também por Paulo. A realidade é que Jonas sabia da compaixão e da misericórdia de Deus. E é exatamente por isso, diz ele no texto, mantenha aí a sua Bíblia aberta, ele diz: foi por isso que eu me apressei para fugir para Tarsis, porque eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Jonas conhecia bem o seu Deus, e é por isso que ele resolve fugir para Tarsis. A razão da falta de compaixão de Jonas, irmãos, não estava em medo dos terroristas de Nínive, podemos chamar assim. A razão de Jonas fugir era um certo provincialismo de Jonas, um exclusivismo de Jonas, que não podia admitir a graça de Deus sendo manifesta a outros povos, a gentios, a outros povos que não fossem os judeus. De certa forma, o que Jonas estava praticando aqui é o que muitas seitas praticam nos nossos dias, fazem loteamentos do céu, do tipo que só eles vão. Era mais ou menos assim que estava pensando o profeta de Deus, como se o único povo que merecesse a graça, a compaixão de Deus, fosse Israel. Isso estava atrapalhando profundamente Jonas. Eu conheço, inclusive, irmãos, igrejas, trazendo para os nossos dias, que fazem trabalhos de evangelismo tão somente nas comunidades. É um bom exemplo disso, de exclusivismo ou, de certa forma, provincialismo. Será que são só as pessoas carentes, são só as pessoas que moram nas comunidades que precisam ouvir o evangelho? Não. Nós também precisamos evangelizar nos condomínios, nos bairros de melhor padrão. Todo o povo precisa ouvir do evangelho. Nós não podemos fazer esse tipo de acepção ao ministrar a mensagem de Cristo Jesus. Mas é verdade também que há ocasiões em que Deus derrama bênçãos especiais a determinadas nações e povos. Isso é verdade também em momentos diferentes da história. E a isso nós deveríamos reagir como? Com gratidão, com louvor. Mas o problema surge, irmãos, quando nós nos afastamos das pessoas por elas serem mais ricas ou mais pobres que nós, quando nós nos afastamos das pessoas por elas serem mais estudiosas do que nós, ou por morarem em uma região diferente da nossa. Aí então surge um grande problema. Então nos tornamos culpados por fechar o coração à compaixão. E paramos de refletir o coração de Cristo, que nós cantamos: dá-me um coração igual ao teu. Quando passamos a tratar as pessoas assim, deixamos de refletir o coração de Cristo. A ira de Jonas é tanta, é tamanha, que ele prefere morrer, diz o verso 3. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. De certa forma, a gente entende, ao ver a história, ao analisar a história do povo de Israel, a gente entende um pouco da indignação de Jonas. Porque por 150 anos, Deus enviou os seus profetas para pregar a Israel. E Israel não se arrependia. O coração do povo estava obstinado no pecado. Não se arrependiam em 150 anos. Ao passo que Nínive
uma cidade ímpia, maldosa, em um só dia, todo mundo se converte. De fato, isso era dolorido para Jonas imaginar que o seu povo seria destruído porque não estava se arrependendo. Ao passo que Nínive, em um dia, todo mundo estava se convertendo e sendo salvo, ao passo que o seu povo era rejeitado. Em seu coração, Jonas não conseguia perdoar e ter compaixão dos ninivitas, como o Senhor fez. Jonas não conseguia se alegrar com a bênção de Deus na vida dos habitantes de Nínive. É impressionante como aquele que foi alvo da compaixão do Senhor. Vejam onde que Jonas foi parar, no fundo do mar. Depois Deus age com compaixão com ele, tira ele de lá, providencia um peixe, traz ele para a terra firme. Ou seja, ele que foi alvo de manifestações tremendas da compaixão de Deus, ele não consegue ter compaixão dos habitantes de Nínive. Mas aí você pode estar perguntando, mas pastor, o que isso ensina para mim? O que isso tem a ver com a minha vida? E aí eu te pergunto, você já perdoou aquela pessoa lá no seu serviço que te apunhalou pelas costas? Você já perdoou aquele teu parente que pediu dinheiro emprestado e não pagou? Aquele que falou mal de você? Que te ensaboou pela frente, mas pelas costas, malhou você? Você já perdoou? Você tem um coração pronto a perdoar aquele professor malvado que fez teu filho chorar? Já perdoou ele? Medite sobre a compaixão de Deus aqui no livro do profeta Jonas e utilize-a como critério para a sua vida, para você também saber perdoar, agir com compaixão. Eu me recordo de se queixar dizendo assim: pastor, eu não entendo. O sujeito apronta, pinta e borda, e depois se converte e vira presbítero, vira pastor, vira diácono, vira líder do grupo de louvor. Meu filho cresceu na igreja, é um garoto bom, e parece que não recebe a mesma atenção, o mesmo cuidado. E aquilo só me trouxe à tona uma coisa: a dificuldade daquele irmão de entender a compaixão de Deus na vida do ímpio. Deus fazendo uma obra tão grandiosa, a qual ele deveria glorificar a Deus. Se aquele irmão era tão ruim e Deus transformou assim, é motivo de glorificar a Deus e não se queixar. Veja, irmãos, dificuldade de entender a compaixão de Deus. A todo momento, Jonas esteve trabalhando, é verdade, mas com muita má vontade. Na realidade, ele não tinha o mesmo desejo que o Senhor. E a gente percebe isso dentro das palavras de Jonas, o seu desejo de morrer, porque Deus estava fazendo um milagre em toda a cidade de Nínive. Ao invés de alegrar-se, Jonas se entristece e deseja a morte. Jonas, na realidade, foi o pregador mais desanimado que eu já vi nas Escrituras. O camarada que prega um sermão de 5 palavras, que era para ele anunciar em 40 dias, ele anuncia em 1. Ele tem o melhor resultado de todos, todo mundo se converte, e ele ainda se entristece e deseja a morte. De fato, é um sujeito um tanto quanto difícil de entender. Difícil de entender, Jonas. Ele não conseguia admitir a compaixão de Deus na vida daquele povo que era tão maldoso. Jonas preferia morrer a ver os ninivitas sendo salvos. Aí eu fico pensando, como é que pode seres humanos, pecadores e perdoados, invejar o plano de Deus de mostrar compaixão para com os outros? Como é que pode, irmãos? Como é que Jonas poderia se ressentir da graça de Deus, da compaixão de Deus para com os habitantes de Nínive? Como ele, que foi resgatado das garras da morte, poderia se ressentir de Deus fazer a mesma coisa com outras pessoas? E aí você talvez esteja pensando aí: eu nunca tomaria uma atitude dessa, pastor, eu nunca faria isso.
No entanto, irmãos, toda vez que sentimos inveja das bênçãos, dos talentos, do trabalho, da família, dos amigos dos outros, nós estamos tendo a mesma postura de Jonas e estamos expressando ressentimento com a bondade de Deus para com o outro. Ninguém que está fora de sintonia com a vontade de Deus pode permanecer feliz. E é isso que acontece com Jonas. Ele estava fora de sintonia e estava sempre insatisfeito. Está fora de sintonia com a vontade de Deus, meu irmão? Não adianta. Você vai dar 50 cabeçadas pelo mundo, mas não vai estar feliz, não vai estar satisfeito. Só em obediência à vontade do Senhor é que de fato haverá contentamento, satisfação, felicidade ao coração. Jonas montou então ali o seu abrigo, né? Olha só o que diz o verso 5. Deus perguntou antes, né? Por que Jonas estava tão furioso? Jonas então não quis saber. Verso 5, Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Interessante, não é? Montou um acampamento e estava ali ardendo de expectativa. Ele iria esperar 39 dias para ver a destruição, para ver o show, o espetáculo. Era essa a ansiedade de Jonas, ver a cidade sendo destruída. Procurou um lugarzinho estratégico e ficou ali a observar. Era isso que estava fazendo Jonas, torcendo para que Deus mudasse de ideia e destruísse aquele povo. Irmãos, algumas pessoas andam de modo arrogante pela vida, cuspindo fogo e fumaça para todo lado, pretendendo executar vingança na terra, apressar o juízo de Deus, quando na verdade o próprio Deus retardou o seu juízo para a nossa alegria, né? O próprio Deus fez isso, mas Jonas estava querendo apressar. Eu fico pensando, tem crente que só sabe fazer a oração de Elias para que Deus fulmine os outros, e não aprendeu ainda a fazer a oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Precisamos aprender a oração de Jesus, deixar de lado a de Elias aqui. Aqui vimos que Jonas não teve compaixão. Agora, a gente vê como Deus teve compaixão. Veja o verso 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Viram o que o Senhor fez? Mas antes de observar isso, é interessante a gente ver a expressão que aparece aqui no verso 6. Diz assim: então o Senhor Deus. Essa expressão para o nome de Deus, Senhor Deus, significa Yahvé Elohim. E essa combinação, Yahvé Elohim especialmente, nos mostra o cuidado protetor e provedor do Senhor. Deus preparando coisas, reunindo coisas para suprir o seu povo. E é exatamente isso que ele está fazendo aqui. Está preparando um arbusto para cobrir Jonas. Deus está se mostrando provedor, cuidando de Jonas, mostrando compaixão para com Jonas, realizando tudo para Jonas. Veja como Deus foi bondoso, suprindo uma sombra para Jonas, ali naquele calor terrível que ele estava. Veja, irmãos, que apesar da postura de Jonas, Deus demonstrava compaixão para com ele. Jonas se portava como um filho mimado, muito parecido inclusive com o texto que o presbítero Clóvis leu aqui para a nossa edificação. Texto da parábola do filho pródigo. Jonas se parecia muito com o filho que ficou, não é? Aquele que quando o irmão voltou, ele ficou chateado. Como ele se parecia com esse irmão, que ficou triste pelo regresso e pelo amor do pai demonstrado ao filho que voltou. Jonas era assim,
como esse irmão do filho pródigo. E quando eu vejo o relato desse texto, eu vejo como Deus trata Jonas como um filho que quer atenção e carinho, e Deus diz: olha, o meu braço é grande e é suficiente para abraçar vocês todos. Eu fico pensando, enquanto preparava, estudava o texto, lembrando aqui da minha esposa, como meu filho, ele é ciumento. E quando nós vamos dar carinho para Sara, ele quer também. E aí eu vejo a Amanda abraçando Davi ao mesmo tempo que dá carinho para Sara. É assim que Deus estava agindo com Jonas, mostrando para Jonas: vem cá, meu filho. Eu tenho amor para você e tenho amor para eles também. O meu amor é grande demais e é suficiente para todos vocês. Era assim que Deus abraçava a Jonas. Veja, irmãos, o livro de Jonas também nos aponta na direção de Cristo, como toda a Escritura. E então, quando chegamos a Cristo, aquele que é maior do que Jonas, nós temos aqui lições tão grandiosas, quando fazemos o paralelo entre Cristo e Jonas. Olha só, o Senhor Jesus, ele olhou além da cidade de Jonas, e ele chorou. Ele chorou, diferentemente do profeta Jonas. Jesus, ele olha para Jerusalém, e eu quero ler o texto para não citar de memória e acabar falando errado. Lucas 13, verso 34 e 35, olha a postura de Jesus aqui. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito que vem em nome do Senhor. O Senhor Jesus olhou além da cidade e chorou, tão diferente de Jonas. A tristeza de Jonas era porque aquela grande cidade se arrependeu e não seria julgada e não receberia juízo. A tristeza de Jesus é o contrário. Jesus afligia-se pelo fato de que uma cidade não se arrependeu e seria julgada. Como é diferente. Como o nosso mestre é tão maior, tão melhor do que Jonas. Jonas pediu a morte porque os pecadores receberam vida. Jesus resolve morrer para que pecadores pudessem viver. Como é diferente. Jonas ficou triste com o resultado do seu trabalho, porque todos se converteram. E ele queria que eles fossem destruídos. Mas Jesus não. Jesus se alegrou com o resultado do seu ministério. E sabe qual foi o resultado do ministério de Cristo entre nós? Pecadores, como eu e você, se arrependeram e foram salvos. E aí fica a pergunta para nós, mais uma vez. Em que estado se encontra a sua compaixão hoje? Você está mais parecido com Jonas? Ou você está mais parecido com Jesus? Você recua e vai embora todas as vezes que vê alguém aflito, que vai precisar da tua ajuda? Ou então você de bom grado se doa, se dedica a ver a salvação de outras pessoas? Permita, meu irmão, minha irmã, que os limites da sua compaixão sejam determinados por Jesus e não por Jonas. Amém. O verso 7, voltando agora para Jonas. Verso 7 de Jonas. Ele diz assim: mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. O verso anterior mostrou a grande alegria de Jonas com a planta, não é? Mas a alegria de Jonas durou pouco, porque Deus fez murchar aquela planta. Deus fez com que aquela planta morresse. E sabe o que aconteceu com Jonas?
ele desejou morrer de novo. O que ele diz aqui no texto, no verso seguinte? Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Veja, irmãos, nós aprendemos aqui mais uma lição com Jonas. Mais uma lição nesse texto. Não se volte contra o Senhor quando Ele olhar para você com desaprovação, como olhou para Jonas aqui. Sabe por quê? Porque talvez Deus esteja ensinando lições úteis para a sua vida por meio da adversidade. Deus está ensinando. Isso Jonas não estava entendendo. Jonas realmente era um profeta incoerente. Esse é o último ponto da mensagem. E o texto nos mostra que Deus preparou tantas coisas para Jonas, não é? Ele preparou o peixe, ele preparou o abrigo, ele preparou sombra, a planta, ele foi preparando ali, ele foi preparando tudo para Jonas, tudo, providenciou tantas coisas para Jonas, mas agora nós vemos aqui Jonas descontente mais uma vez e desejando morrer. Deus ordenou coisas pequenas e grandes para que o profeta fosse suprido, mas Jonas não percebeu nada disso. E reclamava, e desejava morrer. Isso soa familiar, não soa? Será que isso não soa familiar? Quantas vezes nós não reclamamos do que Deus faz? Quantas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida? Naquele exato momento de angústia, de adversidade, a gente não entende. Mas depois então nós vamos perceber como o agir de Deus foi tão precioso para nos ensinar. E a gente então reclama, como Jonas. Apesar de tudo que o Senhor havia preparado para Jonas, ele deseja morrer. E queria morrer mesmo, ele falava sério. Talvez você pense, mas não foi só Jonas não, pastor. Você está falando aí que Jonas é incoerente, é contraditório, mas... E Elias? Elias também desejou morrer, é verdade. Mas Elias desejou morrer porque o povo não tinha zelo pelo nome de Deus. Ao passo que Jonas desejou morrer porque o povo se converteu. É bem diferente, Jonas e Elias. De fato, Jonas era contraditório. Quando ele estava no ventre do peixe, o que ele fez? Ele orou, Senhor, me livra daqui. Me põe em terra firme, são e salvo. E Deus então teve misericórdia, teve compaixão de Jonas e o livrou da morte. Mas agora que ele está bem, são e salvo em terra firme, vendo um grande milagre diante de seus olhos, ele então agora pede para Deus matá-lo, para que Deus tirasse sua vida. Ele deseja morrer. É incoerente, não dá para entender a que ponto Jonas chega. A incoerência vai a tal ponto que ele não conseguia ter misericórdia de mais de 120 mil pessoas. Mas ele tinha misericórdia de uma simples plantinha, que não foi ele quem plantou, ele não podava, ele não cuidava, nasceu num dia, no outro morreu. Com essa ele demonstrava compaixão. Mas com mais de 120 mil pessoas ele não se importava. De fato, era no mínimo contraditório o profeta Jonas. Jonas parecia ter invertido os valores. Jonas parecia amar mais as coisas do que as pessoas. E olha só como a nossa sociedade se parece com Jonas, não é? Olha só como as coisas estão se parecendo bastante com os nossos dias. Olha só como parece que os nossos dias estão assim transbordando dessa filosofia aí. As pessoas têm se importado mais com objetos, com plantas, com animais, do que com pessoas. É ou não é? Você quer ver um exemplo? Se um crime ambiental é cometido, vai dizer que tem aquela árvore bonita lá no seu quintal, você corta. No outro dia o pessoal do IBAMA, dos órgãos fiscalizadores que for, está lá te multando, você vai responder a um processo crime e certamente será pontualmente punido. Mas tem
tantos crimes sendo cometidos contra a vida e nada é feito. Basta assistir lá o canal 7, né? Põe uma bacia assim na sala também que enche de sangue. Ou seja, e nada é feito. Olha só, a inversão de valores. Quer ver? Mais um exemplo. Você hoje tem crimes contra crianças, bebês, aborto sendo praticado aí o tempo todo. E as pessoas parecem não se revoltar com isso. Mas pegaram os cachorros e mataram, fizeram testes com eles, usaram para experiências, a população toda se revoltou. E os culpados foram punidos, não é? É assim sempre. Veja só que interessante. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não devemos nos importar com as plantas. Não estou dizendo que nós não devemos nos importar com os animais. Devemos sim. Mas nós também precisamos transferir este amor às pessoas. E era isso que Jonas estava precisando aprender com Deus. As pessoas são mais importantes. Foram criadas à imagem e semelhança de Deus. É a coroa da criação. E elas merecem valor, respeito, compaixão. Era isso que Jonas não estava entendendo. Como Jesus é superior a Jonas, irmãos. Como Jesus se movia de íntima compaixão pelas pessoas. O texto lido pelo presbítero Clóvis, mais uma vez, ressalta isso. Jesus vem naquela multidão como ovelhas que não tem pastor, desorientada, sem instrução. Jesus se compadece e passa então a ensiná-los. Jesus alimenta, Jesus ensina, Jesus realiza sinais, milagres, cura. Jesus se compadece da multidão. Como é diferente, não é? Como o nosso mestre é tão superior a Jonas. Na cruz, Jesus, fora da cidade, pediu a Deus que perdoasse os seus algozes. Mas Jonas esperou fora da cidade para ver se Deus iria matar aqueles que ele não conseguia perdoar. Você é movido de compaixão quando vê as multidões por aí, nas passeatas, caminhando por aí, em movimentos como, por exemplo, dos gays, lésbicas e assim por diante. Você tem compaixão dessas pessoas. Quando você as vê desorientadas, sem direção, qual o seu sentimento? Você tem compaixão delas. Pessoas sem Deus, pessoas que estão tão distantes do Senhor. O livro de Jonas termina com uma pergunta a respeito da compaixão. Deus disse para Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, é teimoso ainda. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, na noite seguinte morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade, Jonas? É assim que o livro termina. Uma pergunta que Deus faz a Jonas. Será que Deus não deveria ter demonstrado compaixão? Nós não sabemos o que Jonas respondeu. Nós não sabemos dali para frente qual foi a postura de Jonas, qual foi a sua resposta na prática. Mas Jonas não respondeu e nós não temos a resposta por uma boa razão. Essa resposta é para ser dada por nós. Quando nós agimos como Jonas agia, não deveria Deus manifestar compaixão? Será que sentimos compaixão por aqueles que Deus ama? Temos disposição de levar a palavra para aqueles por quem Cristo morreu? Será que nos alegramos com a salvação dos perdidos? Será que despendemos recursos e tempo, oração, por aqueles a quem Deus quer manifestar compaixão e graça?
Jonas não respondeu, porque a resposta é para ser dada por nós. Qual vai ser a nossa postura? Qual vai ser a sua resposta? Que seja bem diferente da de Jonas e seja mais parecida com a de Jesus. Para nossa alegria, aquele meu amigo que fez a postagem, ele também colocou lá um versículo bíblico dizendo que nós devemos amar e perdoar até os nossos inimigos. Que Deus, pois, nos ajude a viver assim, a exemplo de Cristo. Amém?